Graça e paz, amada igreja, eu quero saudar os irmãos com essa paz maravilhosa e graciosa do nosso Deus. Nós iremos então, irmãos, nesta quarta-feira doutrinária, darmos continuidade à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, irmãos, indo ali no capítulo número 20, versículo 1 até o versículo de número 6. E é importante, irmãos, termos aqui em mente o que aconteceu ali nos últimos momentos na cidade de Éfeso, quando todo o grande alvoroço causado ali pelo caminho, pelo Evangelho, isso de acordo com o texto de Atos 19 e o versículo de número 23, e esse grande alvoroço pela acusação ali dos ourives e artífices daquela cidade, que reclamaram de que a mensagem monoteísta do apóstolo Paulo estava desfazendo e inviabilizando o negócio deles. E assim, companheiros de Paulo foram arrebatados para o meio de um grande debate, e dessa vez um debate ali muito acalorado e também perigoso, um perigoso debate, porque dizia respeito a ganhos, a questões financeiras. E ao fim, então, a lei daquele lugar, a lei ali em Éfeso, ela prevaleceu e a situação ficou bastante limitada para os que pregavam o Evangelho de Cristo, inclusive ali para aqueles que ministravam apenas o judaísmo. Lembrando isto, então o capítulo de número 20 dá uma sequência direta a esses últimos acontecimentos e nos traz alguns aspectos e frutos interessantes aqui deste episódio. O versículo 1, na parte A, nos revela o estado que ficaram aqueles discípulos e pregadores do Evangelho. Aquele episódio caótico mexeu muito com eles, a ponto de ficarem abatidos. Tanto que o apóstolo Paulo se importa em trazê-los para perto e ali bem pertinho de si e também confortá-los. Está escrito que, cessado o tumulto, aquele grande alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os confortado. Paulo, ele trata de animar aqueles companheiros que estavam abatidos, que estavam desanimados. Quem sabe até mesmo, alguns deles, é uma possibilidade, pensando inclusive em desistir. Na vida de exposição ao Evangelho, há momentos e acontecimentos que desanimam mesmo. O próprio apóstolo Paulo era alguém que já sentira na pele, por muitas e muitas vezes, as dores do desânimo. Julgamos isso, irmãos, claro, pelos infortúnios que ele já sofrera justamente por ser um pregador do Evangelho, e isso nós encontramos relatado em tom de testemunho em algumas cartas que ele escrevera. Mas ali, naquele momento, ele, o apóstolo, agora confortava aqueles que estavam desanimados. E ainda no versículo 1, na parte B, tendo feito isto, chamado os discípulos para si e confortados, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, ele dá prosseguimento ao que seria a sua última viagem missionária. Paulo, certamente, aqui neste momento, ele subiu ali a costa da Ásia Menor, a partir da cidade de Éfeso, ou por estrada, ou por navio, provavelmente até Troade, e então de navio até a Macedônia e depois para Filipos. E ele fez isso com o intuito de visitar os crentes pelo caminho, as igrejas que ele havia fundado. No versículo 2, na parte A, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E depois, diz o versículo 2 ainda, e ali na parte B, dirigiu-se para a Grécia. Paulo, então, chegou à cidade de Corinto, onde ele passou o inverno do ano 56 até o ano 57, ali depois de Cristo. E
a tom apenas de uma curiosidade, durante este período, este tempo, ele escreveu ali o livro de Romanos. Podemos ver isso em Romanos capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 23 e o verso 24. No versículo 3, na parte A, está escrito que ali ele se demorou 3 meses, né? Onde se demorou 3 meses. E bem, irmãos, logo após o versículo 3, na parte B, informa o que já seria, né, ou se tornara uma máxima durante a pregação do Evangelho, né? Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, contra o apóstolo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Esse determinou, né, ou o próprio apóstolo, ou aquela conspiração determinou isso para que ele voltasse pela Macedônia. Ou seja, mais uma vez, uma algazarra contra o missionário, contra Paulo, contra o apóstolo, contra o pregador do Evangelho, leva-o a ir por um caminho contrário ao idealizado. Ele iria para a Síria, então tem que ir pela Macedônia. Então, mais uma vez, Paulo ele vive um momento de pessoas se levantando contra ele. Ele, que já passara muito por isso se tornar uma máxima, como eu disse, ele que já confortara outros que passaram por isso, a exemplo ali, né, dos discípulos ali em Éfeso, ele então passava de novo por algo desta natureza. Ele iria para a Síria, esse era o plano, era o objetivo, mas uma mudança de rumo foi determinada por uma ou mais uma conspiração erguida contra ele. No versículo 4, nós vemos então uma lista de companheiros, né, que lhe seguem, ou seja, que deixam também aquela região e certamente por causa da conspiração. Talvez Paulo estivesse protegendo-os, né? Talvez, né? Quem sabe? Está escrito, acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Todos estes, né, todos eles foram presentes em determinados momentos do ministério de Paulo. Os companheiros de viagem, né, de Paulo, né, do apóstolo, inclusive estão aqui relacionados por nome. Sótraco pode ser o Sosípatro, mencionado ali em Romanos, capítulo 16, versículo 21. Aristarco tinha fielmente ali acompanhado Paulo durante a terceira viagem missionária, Atos 19 e 29, e também o acompanhou, né, acompanhou o apóstolo a Roma, Atos 27 e 2, onde compartilhou de seu aprisionamento, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Segundo, ele não é mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Gaio pode ser diferente do Gaio Macedônio, ali em Atos 19 e 29, e a respeito de Timóteo, basta ler a introdução, a primeira carta escrita a ele, né, 1 Timóteo, ali nós podemos ver data e ocasião. E Tíquico foi posteriormente representante de Paulo a várias igrejas durante o aprisionamento do apóstolo. Efésios 6, 21, Colossenses 4, 7 a 9, 2 Timóteo 4, 12. E Trófimo acompanhou Paulo a Jerusalém, onde a sua presença na cidade levou à prisão do apóstolo. Atos 21, 29. Ele aparentemente acompanhou Paulo depois que o apóstolo foi solto ali do primeiro aprisionamento em Roma, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. E agora é dito, no versículo de número 4, que estes discípulos, companheiros, ele declara, né, nos precederam esperando-nos em Troade. Aqui vale uma nota, né? Quanto a esse tempo verbal, né, nos precederam esperando-nos. Lucas, que é o autor aqui do livro de Atos, ele novamente usa o pronome da primeira pessoa do plural,
indicando que ele também viajava com Paulo para Jerusalém. O versículo 6 finaliza então esse bloco, dizendo que, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então, todos eles se reencontraram naquele porto e passaram ali uma semana naquele lugar. Passaram uma semana juntos, Paulo e esses seus companheiros. Talvez, irmãos, poderíamos chamar aqui em um retiro particular, um retiro espiritual, para renovar as forças, para animar um ao outro, para se afastarem um pouco ali de tantos e tantos alvoroços, conspirações que se levantavam contra eles quando pregavam o Evangelho. E também, irmãos, porque Paulo certamente, ou talvez ele já se apercebesse que o seu próprio tempo com eles estava se abreviando, porque em breve, como nós veremos, Paulo já não estaria mais com eles. Aquele ciclo de professor e aluno, de mestre e discípulo, de pastor e ovelha, de amigo e amados do seu coração, como tudo na vida, irmãos, chegaria ao fim. Paulo sabia que muitos desafios viriam pela frente e ainda muita perseguição contra o caminho e contra aqueles que pregavam o caminho. E que isso, de fato, iria reverberar contra aqueles amados discípulos. Por isso, ele passa aquele tempo com eles, mas um tempo que estava perto do fim. O que podemos aprender com esse texto, irmãos, no dia de hoje, nesta quarta-feira doutrinária? Primeiro, irmãos, assim, intempéries por causa do Evangelho. Assim, irmãos, pregar a palavra é a maior alegria e glória na vida de quem conhece a Jesus. Ponto, irmãos. Isso é verdade. Sabe, como a palavra diz, apresenta, declara que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Há um prazer enorme naquele que abre a sua boca e profetiza as verdades do livro santo. Mas também, irmãos, é um trabalho árduo. Não só isso. Para mim, irmãos, é o trabalho mais árduo que existe. Os que pregam e expõem as Sagradas Escrituras, como nós temos visto, seja um apóstolo, seja um discípulo, seja um pastor, seja missionário, seja até mesmo um crente leigo, um crente, digamos assim, entre aspas, comum, de uma igreja, este que prega e expõe a palavra do Senhor sofrerá conspirações contra ele. Pregar o Evangelho, exercer o Evangelho da palavra, trará sim intempéries sobre si. E isso, irmãos, claro, porque o Evangelho é a contracultura. O Evangelho é o diferente de tudo. O Evangelho muda o status quo de um ser, de um homem, de uma mulher e de um lugar. Assim, intempéries por causa do Evangelho. A segunda lição, irmãos, ou aplicação, que nós podemos retirar aqui desse texto, é que a alegria, de vez em quando, dará sim lugar à tristeza. Sim, irmãos, os que cumprem os propósitos do Senhor são verdadeiramente felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Entretanto, por muitas e muitas vezes, essa alegria dará lugar ao desânimo, dará lugar ao abatimento, dará lugar à tristeza. Inclusive, irmãos, com pensamentos certeiros de que, se eu não pregasse o Evangelho, não estaria passando por tudo isso. Ou, se eu não fosse apóstolo, se eu não fosse um discípulo, se eu não fosse pastor, se eu não fosse um missionário, se eu não fosse crente, eu não estaria passando por este infortúnio.
por esse problema, por essa tristeza, por esse abatimento. É certo pensar que o desconforto está em ser um atalaia do Senhor. Se eu não fosse um atalaia do Senhor, se eu não fosse um pregador do Evangelho, se eu não fosse um pastor, se eu exercesse qualquer outra profissão, não teria que lidar com os problemas e conspirações impostas sobre o ministério. E digo mais, por coisas que talvez eu, enquanto cristão, esteja passando hoje. Então, não tem por onde. Virão sim os grandes alvoroços, virão sim as conspirações, pessoas de fora da igreja, e para o nosso espanto, pessoas de dentro da igreja se levantarão contra ti quando você prega o Evangelho do Senhor Jesus. Os seus planos serão mudados por isso. Como Paulo, que iria para a Síria, e de repente se levantam ali pessoas com atos de conspiração contra o apóstolo, e ele tem que mudar os seus planos. Seus planos mudarão por causa disso. Você se abaterá, você se entristecerá e até pensará em desistir. Sim, eu queria dizer o contrário, igreja, mas a alegria às vezes dará lugar à tristeza. Ainda que sejamos verdadeiramente felizes por pregar o Evangelho, e muitas vezes choraremos e muito por causa da pregação do mesmo. E a terceira lição, irmãos, e aplicação que eu posso retirar desse texto é que é importante animar os que se abatem. Aí está para mim, irmãos, a maior beleza desse texto. Paulo, ele chama os seus para si. Paulo, que sabia o que era sofrer pelo Evangelho, ele os conforta. Ele conforta aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam entristecidos. Ele ajuda aqueles que estão passando por algo que ele mesmo passara inúmeras vezes. Ele que certamente também foi confortado por seus discípulos em momentos de dor, em momentos de desconforto, em momentos de tristeza. Isso, irmãos, é tão importante. Mais à frente, Paulo mesmo, estando preso, ele chama a Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, ele diz a Timóteo da prisão, sabendo que o seu fim estava próximo. Ele diz, procura vir ter comigo depressa. Aí ele declara, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E ele declara, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, ele diz a Timóteo, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aí no versículo 21 ele ainda declarou, apressa-te, Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo sabia da importância de fortalecer os que estavam abatidos. E isso por causa do Evangelho. Estamos aqui, irmãos, para fortalecermos um ao outro, para estender a mão ao irmão que desanima. Mas eu digo, aquele irmão que por causa do Evangelho tem sofrido afrontas. Precisamos confortar, irmãos. Eu não vou nem dizer aos pastores, mas é claro que sim, mas é porque para mim seria meio que, sei lá, advogar em causa própria, mas precisamos confortar os missionários que estão no campo, que estão, irmãos, sendo confrontados diariamente pela pregação do Evangelho, que se encontram abatidos, entristecidos, animar aqueles que estão desanimados. Paulo, ele reuniu os seus, ele chamou os seus companheiros, ele chamou os seus discípulos e os fortaleceu. E ele fez isso até o fim. Quando depois, perto do fim da sua própria vida, da sua própria existência, ele mesmo solicita conforto. Poderia
ser diferente, igreja, é verdade. Mas no ministério tem dessas coisas. E por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele incomoda sim. Ele incomoda o ímpio que vive se chafurdando na lama, na sujeira, no pecado, na idolatria e por aí vai, irmãos. E ele incomoda aquele que diz que é crente, que tem cara de crente, mas vive numa prática do pecado. E por causa disso, irmãos, sim, assim, intempéries. Passamos sim por problemas, por lutas, por conspirações, por grandes alvoroços, por causa do Evangelho. E sim, irmãos, a alegria, de vez em quando, dará lugar à tristeza, ao abatimento. E sim, irmãos, é importante animar os que se abatem. Que Deus então nos abençoe, irmãos, e que Ele nos ajude em Cristo Jesus a atentarmos para esses exemplos e, de fato, aplicarmos aquilo que podemos fazer em prol do nosso irmão. Oremos então. Pai, muito obrigado por esta palavra e eu clamo que em Cristo Jesus Tu continues, ó Deus, a trazer edificação à Tua igreja por meio dela, Pai. Continua falando conosco, Deus. Termina esta obra que o Senhor iniciou, Pai. Constrói no coração aquilo, Pai, que o Senhor mesmo projetou. E que em todo tempo possamos crescer no crescimento que procede de Ti. E isto, por meio da Tua palavra, com a ajuda do Espírito Santo e pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos assim. Amém. Que Deus nos abençoe.